E hoje, na Assembleia Legislativa, foi realizada uma audiência pública exatamente para falar sobre esse assunto e para falar sobre essa preocupação que é o crescimento da população em situação de rua nas cidades de Santa Catarina. Como disse o Madóglio, gente, nos últimos 2 anos houve um aumento de 76% nessa população. Você vê como foi a audiência pública na reportagem do Paulo César. Vamos ver, rodou. Durante 3 horas e meia, autoridades se manifestaram sobre o cenário que envolve as pessoas que vivem em situação de rua em Santa Catarina. O proponente da audiência pública, deputado Matheus Cadorim, do Novo, comentou que muitas dessas pessoas têm passagens pela polícia. Algumas por delitos cometidos frequentemente. Nós temos o intuito aqui de mudar a legislação. As internações compulsórias ou as prisões preventivas em casos de furtos reincidentes, elas não são permitidas hoje. E são só 2 casos dos muitos que a gente pode apontar aqui e fazer 2 documentos. Um para a Assembleia Legislativa, para aplicar as legislações estaduais necessárias, e outro documento para ser entregue para a bancada federal catarinense para levar as modificações federais que serão sugeridas aqui. A gente vai dar oportunidade para quem quer, tratamento para quem precisa e cadeia para quem merece. O secretário da Casa Civil, Kennedy Nunes, afirmou que todos têm responsabilidades sobre o tema e garantiu que o governo do estado será parceiro nas ações. Já o secretário de Saúde do estado, Diogo Demarque, alegou que parte do volume das pessoas que estão em situação de rua é reflexo do problema como o vício em drogas e transtornos mentais. Diante do crescimento da população em situação de rua em Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado já trabalha num relatório para apresentar o quadro de políticas públicas e propor melhorias nas cidades catarinenses. Aqui na Assembleia Legislativa, pelo menos 3 projetos de lei tramitam a passos lentos e que são referentes ao mesmo tema. Um deles, o mais recente, foi protocolado nesta semana e pretende instituir um cadastro para identificar as pessoas que vivem em situação de rua e, com isso, propor novas políticas públicas, inclusive atendimentos multidisciplinares. Uma proposta semelhante foi apresentada recentemente pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e deve ser conduzida pela FECAM. No entanto, a medida foi criticada pela Defensoria Pública, que defende a necessidade de políticas para promover condições de habitação, trabalho e renda para as pessoas em situação de rua. Além disso, a Defensoria solicita a identificação dessa parcela da população para que posteriormente possam ser apresentadas novas propostas. Segundo a Assistência Social do Estado, a atual legislação encontra-se defasada e representa um empecilho para a resolução do problema. É muito tempo que a gente não tem esse avanço legislativo em relação à população de rua. Então a gente precisa pensar em Santa Catarina para além da ação dos municípios e do Estado. A gente precisa da Assembleia para que a gente consiga, de fato, conquistar não só recursos adequados, mas garantir em lei esse atendimento e a ação de todas as pastas a qual necessita esse atendimento conjunto. Integrantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua criticaram a fala de políticos durante a audiência pública. Segundo o representante do movimento, não se pode generalizar e criminalizar todos que vivem nas ruas. Outras entidades representativas também cobraram mais atuação do Estado, com políticas públicas eficientes e que atendam às necessidades de quem vive pelas ruas de Santa Catarina. É um assunto muito sério, mas bom ver pelas imagens a participação de tanta gente. As pessoas estão realmente preocupadas e tem que estar mesmo, porque está na cara de quem quiser ver. É só andar pelas ruas que você vê esse aumento nítido, claro, de pessoas em situação de rua.